Esse aqui, sem dúvida, é um dos melhores delays que eu já peguei gratuitamente, tá? Então, se eu fosse você, eu corria atrás desse cara aqui, beleza? É o réplica da Native Instrument. Se na minha época tivesse algumas ferramentas gratuitas dessa forma, provavelmente eu teria me dado muito bem, teria economizado muita grana. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Talvez não dê tempo de falar sobre tudo que ele proporciona para a gente poder usar de forma criativa e tal, mas com certeza vai dar para dar um up aí no aprendizado, na curva de aprendizado de vocês sobre esse plugin, tá bom? Então ele é o réplica, ele é um delay que a gente pode fazer várias outras coisas com ele também, a gente vai passar por cima dos principais controles aqui, tá? Então se você quer aprender a usar esse cara, já deixa seu like, beleza? Se inscreve no canal, manda para o máximo de pessoas que você puder aí nos grupos que eu sei que você faz parte, beleza? Que é interessante que todo mundo que está começando no áudio tenha ferramentas de extrema qualidade sem precisar mexer no bolso, tá? Sem ter empecilhos para poder começar. Vamos produzir, vamos fazer som, então compartilha com o máximo de pessoas que você puder, beleza? Também quero falar que provavelmente não vai dar tempo de entrar em detalhes sobre todas as funções sobre esse cara, porque tem várias ferramentas em um plugin só. Então se você quer realmente aprender sobre tudo isso que eu vou falar, recomendo fortemente meu curso Sua Mix Sem Segredo. Lá a gente fala sobre todos esses tipos de ferramentas com detalhes, como que funciona, da onde que saiu todos os efeitos baseados em tempo, quais são as referências, como utilizar, qual é a melhor forma, quais são as estratégias de uso. Então, recomendo fortemente Sua Mix Sem Segredo. Todos os meus cursos você encontra aqui embaixo na descrição. Tem o curso Studio One de mixagem, masterização, de Isotope Ozone, tem um workshopzinho lá de produção musical, tem curso de Melodyne, tem um monte de coisa lá dentro, beleza? Então, recomendo fortemente você dar uma passada aqui embaixo nos links e me ajudar aqui para que faça sentido continuar com os conteúdos por aqui, beleza? Se você não tem possibilidade de entrar agora, não tem problema, você ajudaria muito se você puder fazer um Pix de qualquer valor por aqui na tela, em algum lugar tem um meu QR Code, você pode ajudar com qualquer quantia, beleza? Para ajudar o canal a continuar sobrevivendo aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse cara aqui. Ele é o réplica, tá? Você pode pensar nele em três seções, tá? Você tem a seção aqui do estilo do delay, você tem a seção aqui onde você vai comandar o tempo, o feedback, como é que ele vai funcionar, e você tem a seção aqui de modulation, que seria uma seção mais criativa, vamos dizer assim, tá? Vamos começar aqui em cima, clicando nessa setinha, você tem várias opções aqui. Eu vou passar por cima delas, tá? Todos os plugins da Native Instrument basicamente têm essas funções, então eu vou falar aqui no réplica. Nos próximos vídeos que eu falar sobre plugins da Native Instrument, eu vou passar um pouco mais por cima por aqui, porque é igual para todos, tá? Você tem como salvar, save as, se você fizer qualquer predefinição, você tem como salvar, e você tem como deletar, tá? Então você tem como deixar salvo dentro do seu computador uma predefinição que você tenha feito e tenha gostado. Aqui em copy A para B, você pode fazer uma configuração aqui A, por exemplo, aí você clica aqui no B e faz outra configuração, e aí você pode fazer o AB comparando qual das duas você mais gostou. Kleber, eu quero que a configuração A passe para a configuração B, é para isso que vai servir esse cara aqui, então você copia para o parâmetro B, então tudo que está no A, agora não existe diferença, ó, porque ele copiou lá para o padrão B, então se eu vir aqui no A, mexer de novo, tá vendo? Ó, então agora eu tenho uma diferença novamente, é para isso que isso serve, tá? Aqui embaixo você tem como mostrar aonde que o preset ficou salvo no seu computador. Se você clicar aqui, ele vai abrir uma tela no seu computador e mostrando lá onde está o arquivinho do preset que você salvou. Aqui você pode ler mais sobre esse plugin, ele vai te levar para o site da Native Instruments para você poder ler mais sobre esse plugin. Touchscreen Mode, esse cara aqui, se você tem algum aplicativo, se você tem algum monitor que seja touchscreen, né, que você toque na tela e ele funcione, ativa essa função aqui. O réplica é otimizado para isso, então se você ativar essa opção, você vai poder ir na tela do seu notebook, na tela no seu monitor mesmo, e mexer através do touchscreen, tá? Aqui você tem o tamanho do plugin, que você pode deixar maior, se você quiser, aqui ó, no caso. Aqui embaixo você tem como mandar relatórios para Native Instruments. Ele recomenda que você deixe isso sempre habilitado aqui, tá? E sempre que você tiver habilitado, todas as configurações que você fizer ou estiver trabalhando com esse cara, automaticamente através do Native Access, a Native Instrument tem acesso lá, tá?
para poder gerenciar problemas, possíveis problemas, possíveis bugs e aí ajudar os caras a consertar problemas do plugin. Mas nota que quando você deixa isso habilitado, eles sabem que você está usando o plugin, então fica a dica, beleza? Maravilha, aqui do lado você tem como navegar entre as pré-definições com essa setinha e você tem 1,5 milhão de pré-definições aqui, de vários engenheiros que criaram pré-definições, então pré-definições aqui não vai faltar, tá bom? Você pode navegar aqui para entender um pouquinho melhor do som do plugin. Aqui o AB que a gente já falou, clicando aqui ele vai te mostrar a versão do plugin aqui no logo da Native Instrument, tá? Vamos começar por aqui, ó. Vamos começar pelo começo aqui, onde a gente vai falar sobre as 3 possibilidades de atraso. Para você entender um pouquinho mais sobre o delay, eu vou pegar uma ferramenta aqui só para você entender o básico dele, para que a gente possa depois evoluir nas ferramentas que esse plugin oferece. Bom, desenhei aqui, ó, o sinal de entrada, tá? Então o que acontece? Seu sinal ele vai entrar por esse cara e ele vai sair por esse cara, tá? Numa linha reta. Só que o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma cópia desse sinal e vai descer para uma coisa chamada delay time. Alguns delays chamam de delay time mesmo, outros chamam de outras coisas, tá? Mas é esse delay time que vai ser responsável por pegar o seu sinal e voltar de novo para o sinal da entrada aqui, ó. Qual que é o tempo que essa repetição vai acontecer? A gente tem parâmetros para isso. Quantas vezes essa repetição vai acontecer? A gente tem parâmetros para isso também. Então, basicamente, é isso que a gente precisa entender. Então, a gente vai conseguir entender essa repetição, quanto tempo que esse delay time vai mandar de novo seu sinal para a entrada. E aí que entra esse primeiro parâmetro da gente. A gente pode definir esse atraso em milissegundos, a gente pode definir esse atraso em figura rítmica, tá? Se você tiver um tempo na sua DAW, no caso aqui eu estou em 135, 135, cada uma das batidas de 135 representa a minha C mínima no caso da fórmula de compasso que eu tô aqui, tá? A gente não vai falar sobre considerações de teoria musical aqui, mas é só para que vocês entendam. Então, eu posso colocar que, por exemplo, cada C mínima seja a duração da minha repetição. E a gente muda isso como? Aqui eu tô em ms, ou seja, em milissegundos. Se eu colocar em milissegundos aqui, ó, eu tô em 300 milissegundos, é 300 milissegundos que o delay time vai demorar para mandar o sinal de novo para minha entrada para ele sair depois do meu sinal original. E aí eu vou ter um atraso de 300 milissegundos, tá? Se eu colocar nessa setinha para frente, eu posso configurar isso em figura rítmica. Então, olha só, eu tenho aqui, por exemplo, que ele vai demorar dentro do meu tempo, né, que eu tô no meu projeto, ele vai demorar o tempo de uma fusa, ou uma semifusa, ou uma semicocheia, cocheia, ou uma mínima. Então você coloca aqui por figura rítmica. E eu posso fazer também com que ele configure isso por figura rítmica pontuada. Você precisa ter uma consideração aqui mais musical e mais teoria, saber um pouco mais sobre teoria musical para entender um pouco mais dessas paradas de tempo através da figura rítmica. Não só isso, você ainda pode fazer isso com que a repetição seja através da figura rítmica tercinada, tá? Então você tem todas as propriedades de tempo que um bom delay precisa ter para você poder fazer a sua arte aí, tá? Então, basicamente, esse botão vai ser o botão que vai configurar qual que é a demora que o delay time vai mandar pra gente o sinal do começo de novo da nossa cadeia. Mas ele só vai repetir uma vez, né? Então, a gente pode até visualizar aqui, ó, que a gente vai colocar aqui, sei lá, em cocheia, tá? Vamos achar aqui a cocheia. Aqui eu tô em triplex, né? Pronto. Então, basicamente, eu vou ter uma repetição nesse tempo, olha só. Então você percebe que o sinal está repetindo e acaba. Eu tenho uma repetição que o delay time mandou para o começo da cadeia. Mas eu quero que ele continue repetindo e volte. Então a gente tem o próximo knob aqui que chama feedback. O que o feedback faz? Ele faz com que essa segunda repetição seja realimentada novamente para o começo e realimente de novo para o começo, realimente e vai ficar realimentando. Então você vai ter várias repetições que o seu feedback vai proporcionar para você. Olha só. Então agora eu tenho o sinal direto e eu tenho o sinal que o delay time mandou para o começo da cadeia. E através do feedback ele fica se auto-realimentando para que eu possa ter essa repetição. Nota que nesse caso eu tenho exatamente o mesmo sinal que passou por ele, certo? E o que a gente pode fazer com esse cara? O sinal que voltou pelo delay time, eu posso modificar só as minhas repetições. E aí a gente pode fazer um monte de coisa que eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma reduzida, claro. Se você quer aprender sobre isso tudo, eu recomendo sua Mix Sem Segredo, que a gente fala com mais tempo lá dentro, com muito mais detalhes. Aqui é só
parâmetro geral para você entender o plugin, tá? Então, basicamente, é isso aqui, ó. Você tem essas duas possibilidades. Você já entendeu aqui para que serve esse knob, para que serve o feedback também. Aqui você tem um controle de mix. Então, você pode, por exemplo, insertar... Você pode insertar ele direto no seu canal, tá? E aí você pode usar o som direto, que agora você já sabe qual que é. E pode ouvir também o som que volta através do delay time, através desse botão de knob. Então, você pode mesclar entre uma outra coisa e outra. Você tem algumas possibilidades desse delay, tá? Você pode deixar ele normal. Quando você deixa ele normal, essa repetição, se você manda para um canal estéreo, ela vai voltar exatamente igual dos dois lados estéreo. Ou seja, se eu tenho a mesma coisa em LR, eu tenho uma coisa mono, porque eu não tenho nenhuma diferença de tempo. De novo, teoria de áudio, só mix sem segredo. Eu explico isso tudo lá. Então, a minha repetição nesse caso aqui, olha só o que vai acontecer. Eu tenho uma repetição como se fosse mono, porque eu tenho a mesma coisa dos dois lados. Então é como se fosse uma repetição em mono. Se eu coloco aqui um wide, o que ele vai fazer? O sinal repetido de um dos lados, ele vai deslocar um pouco no tempo, trazendo assim pra gente aquela sensação do efeito Haas. De novo, teoria de áudio, só mix sem segredo, tá? Então, isso vai dar uma amplitude de estéreo pra gente. A gente vai perceber que agora o sinal repetido, o sinal do delay time, que ele manda repetir lá no processador, vai ficar aberto no estéreo. Presta atenção. Percebeu? Toma cuidado com isso, que sempre quando a gente mexe com o tempo dos lados, a gente tá falando de fase. Então, se eu solar agora isso e deixar isso em mono novamente, você vai perceber que a gente vai ter aquele som que a gente chama de phase, né? Porque a gente tá deslocando no tempo um dos lados. Quando a gente soma os dois, a gente tem esse defasamento. Presta atenção. Beleza? Coisa que a gente não tem no modo normal. Então, quando a gente soma em mono, a gente tem essa diferença de lados e aí a gente acaba tendo esse efeito phase. A gente também pode usar o modo ping-pong. Então, esse sinal que volta de novo do delay time, ele vai voltar cada hora de acordo com a velocidade que você quiser que ele faça isso. A gente já viu isso aqui, de um lado e de outro. Então, ele vai voltar em efeito ping-pong, que a gente chama que volta um do lado direito, um do lado esquerdo, e aí a gente tem esse efeito meio ping-pong. Vou mostrar para vocês. E aí dá aquela sensação de um estéreo completamente enorme, né? Porque a gente tá falando de coisas muito diferentes, tocando em tempos diferentes, então a gente tem essas opções aqui, tá? Bom, galera, infelizmente eu vou ter que correr aqui pra vocês entenderem os outros parâmetros, porque o vídeo já tá ficando muito longo. Se vocês querem aprender sobre isso, sua mix sem segredo, primeiro link aqui embaixo, recomendo fortemente, que eu tenho certeza que eu vou cobrir buracos no aprendizado de vocês, que vocês nem imaginam aí, tá bom? Fica a dica. Então vamos lá, desse lado a gente tem um modo desse delay. A gente tá falando agora da repetição, a gente não tá falando do sinal seco, então eu vou deixar o mix em 100%, porque a gente vai ouvir só o que o delay tá fazendo, tá? A gente tem esse moderno aqui. Quando a gente tem esse moderno, a gente tem três possibilidades aqui embaixo. Esse moderno ele vai tentar repetir exatamente o sinal que a gente tá mandando para ele, sem estragar nada, sem dar coloração nenhuma. Ele realmente vai ser um som clean e digital, a não ser que a gente coloque esse saturation que a gente tem aqui. Então ele vai colocar uma saturação de válvula só na repetição, só no delay, o que já deixa a coisa bem mais colorida. Ele sobe um pouquinho também o sinal aqui, e aí a gente pode trabalhar com o sinal que está entrando e o sinal que está saindo. Se ele deixar muito alto, a gente diminui a saída dele por aqui. Vamos lá ouvir um pouquinho, ó, sem nada, vamos lá. Vou deixar aqui em normal pra gente ter uma clareza melhor sobre o que esse cara tá fazendo. Shift our shape, shadows dance on the wall. Bodies warm though the night. When we run, when it's invincible.
Então você perceba que ele subiu um pouco do volume porque ele deu mais ganho, simulando assim como se você estivesse entrando na válvula mais quente. Então ele satura, é bem sutil, mas ele aumenta o volume e dá uma saturada, ele dá uma esquentada no seu delay. Aí você tem um controle de low cut e de high cut para você poder fazer a sonoridade que você quer sem que sobre muito agudos ou sem que sobre muito graves, tá? Aqui quando você clica no Vintage Digital, você tem outras 3 opções. Na verdade você ainda tem o low cut e o high cut, tá? Mas você tem esse nomezinho novo aqui. O que que significa? Esse Vintage Digital, ele vai emular os primeiros delays digitais que foram feitos, tá? Então ele vai trazer alguns artefatos. Se você deixar nesse crunch, ele vai trazer essa repetição com artefatos para você. Presta atenção nas altas aí, olha só. Yeah, we hear the call, shift our shape, shadows dance on the wall, bodies warm. Percebe que é como se o som tivesse meio distorcido e com uma distorção ali nas altas frequências, que é exatamente efeitos colaterais do digital e essa imperfeição dos primeiros delays digitais que foram feitos, tá? Aí esse crunch serve para isso. Você tem outras 3 opções, low, medium e high. O que significa isso? A qualidade desse delay digital. Em high é a melhor qualidade desses primeiros delays que a gente conseguiu. Então a gente tem bastante informação nos médios graves ali, mas você vai estragando isso de acordo com o que você deixa no medium e no low. Em low é a menor qualidade que tem, então você vai ter muito mais informações ali nos médios graves, tal, menos informações agudas. Vamos ouvir. Yeah, we hear the call, shift shape, shadows dance on the wall, but won't know the night is cold. Então você tem mais qualidade aqui. E é legal esse modo porque ele emula aquela coisa do delay passando, né? E você tem uma alteração na oitava, né? Você consegue fazer efeitos criativos se você automar isso daqui, se você quiser. Então eu tô aqui, ó, eu tô no tempo de C mínima aqui. Se eu aumentar de acordo com o que tá tocando aqui, ó, pra eu ir no tempo de mínima, ele vai descer basicamente 1/8 no meu sinal, olha só. Yeah, we hear the call, shift our shape, shadows dance on the wall, bodies warm. Então você consegue efeitos maravilhosos, tanto para baixo quanto para cima, oitavando, fazendo aquele efeito que é muito utilizado aí, né, principalmente nas músicas modernas. Então você pode fazer isso através desse knob aqui, fazendo automação mesmo no meio do processo. Aí você tem o low cut e o high cut. Pessoal, o vídeo tá ficando longo, sinto muito. Bom, vamos tentar correr aqui. Você tem esse diffusion aqui. Esse diffusion você abre outras possibilidades. O que que acontece? Esse diffusion vai ser com que você vai emular como se você tivesse uma difusão no delay, e aí a gente já vai estar falando um pouco mais da parte de reverberação, porque reverb nada mais é do que vários delays em um curto espaço de tempo, tá? O que vai acontecer? Eu vou zerar esses parâmetros para a gente poder entender. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser esse primeiro controle chamado Amount. O que esse Amount vai fazer? Ele vai desconsiderar aquele lance do delay time que eu falei, que ele só manda uma repetição pro começo do sinal. Ele vai desconsiderar e ele vai começar a mandar mais repetições em tempos distintos. Por isso que vai gerar uma difusão, vai deixar a coisa um pouco mais confusa e por isso o nome é diffusion. Então a gente vai conseguir imaginar, através desse primeiro knob, a gente numa sala 2x4, por exemplo, falando e os delays batendo em tempo diferente nas paredes e voltando pro nosso ouvido. Como a gente tem mais delays um atrás do outro, já vai dar uma sensação mais de ambientação, uma coisa de reverberação. Presta atenção, olha só. Yeah, we hear the call, shift our shape, shadows dance on the wall, bodies warm though the night is cold, when we run. Então fica essa coisa metálica, né, de uma sala pequena e vários delays batendo na parede de uma forma não linear, né? E a gente pode pegar nesse botãozinho aqui, ó, Movement, subir ele e fazer com que essa coisa fique mais difusa ainda. Um delay bate em um tempo, outro delay bate no outro tempo, volta para o nosso ouvido em tempos diferentes, então fica uma coisa completamente difusa. E como tem delays muito perto um do outro, a gente começa a ter uma sensação de sala aqui, de uma coisa bem difundida, bem difusa, na verdade, né? Vamos lá. Yeah, we hear the call. Shift our shape, shadows dance on the wall, bodies warm though the night is cold, when we...
Então você consegue sentir uma coisa meio metálica, né? Porque é o próprio defasamento de uma coisa influenciando na outra, batendo numa parede, e aí uma onda influencia na outra, a gente tem um problema de fase aí, e aí deixa a coisa bem difundida, né? Só que a gente tá falando de uma salinha, sei lá, de 2x4, por exemplo. E aí a gente vai entrar nesse terceiro parâmetro, que é o size, que é o tamanho. E o tamanho, o que que ele vai fazer? É como se a gente estivesse difundindo essas repetições num lugar maior ainda. Então imagina que agora você tá numa sala de estúdio 10 metros por 20 metros, então todos esses delays que batem na parede, eles precisam percorrer mais, eles precisam ficar mais longe, e aí como a gente tem vários e vários delays, dá a sensação de que a gente está numa sala bem maior, com muito retorno desses delays no nosso ouvido, então a gente começa a aumentar e adivinha? Criar um reverb, exatamente, a gente está falando de repetição de sinal em uma sala grande, isso gera reverb, então é isso que a gente tem aqui, olha só. Então, basicamente é isso. E você ainda tem aquelas imperfeições de você poder mudar enquanto tá rolando e ter essas coisas das imperfeições, de você mexer com as oitavas e criar vários sons aqui bem criativos, tá? Bom, desse outro lado a gente tem o Modulation. Pessoal, aqui eu vou passar bem rápido, tá? De novo, se você quer aprender sobre isso com a minha didática, curso Mix Sem Segredo aqui embaixo, tá? Aqui você tem o Modulation que eu tô em off. Quando eu coloco aqui em Phaser, por exemplo, ele vai colocar na repetição outros efeitos, como por exemplo esse de phaser, que são filtros que de acordo com o tempo vão se mexendo, tá? E aí você tem essa sonoridade. Lembrando que sempre quando a gente fala com esses efeitos, você tem duas possibilidades. Depth, você vai mexer na intensidade, tá? O quanto que esse efeito vai rolar. E a gente também tem um parâmetro que a gente pode mexer na largura, ou seja, qual que é a velocidade que isso vai acontecer, qual que é a intensidade e qual que é a velocidade. Nesse plugin aqui, a gente pode fazer, por exemplo, que essa velocidade seja por ciclos, ou seja, por hertz, né? Qual que é a frequência? É uma frequência rápida? Ele vai movimentar isso muito mais rápido. Ou a gente pode clicar nesse HZzinho aqui, ó, e tentar fazer com que ele faça essa modulação de acordo com o tempo, através de figura rítmica também, e ele vai seguir o tempo da sua DAW, tá? Então, basicamente, é assim que a gente vai mexer nesse cara aqui, ó. Dá uma olhada no som dele, ó. Então você sente um problema de fase aí, né? Por isso o nome phaser. E você pode colocar isso muito mais rápido, com que ele fique mexendo no sinal muito mais rápido, de acordo ou com ciclos, ou com a figura rítmica de acordo com o tempo. Nesse caso, você ainda pode mexer aqui e falar para ele quantos filtros você quer usar para ele fazer aquele efeito como filter. Então, tem várias possibilidades aqui e pode entender esse botãozinho aqui como uma intensidade maior, olha só. Beleza? Então você consegue efeitos super criativos aqui. Você tem essa opção de filter aqui ainda também, que ele vai fazer com que o filtro se mexa da mesma forma, de acordo com o tempo, qual que é a rapidez que ele vai se mexer, né? E qual que é a intensidade que ele vai se mexer. A gente pode mexer aqui no depth, que a gente vai falar qual que é a intensidade que ele vai fazer isso e qual que é a velocidade que ele vai fazer isso. Basicamente, se a gente clica aqui, a gente começa com low pass. O que que acontece? Ele vai deixar passar os graves e a gente tem uma frequência de corte aqui, um cutoff. Então, se por exemplo eu deixar em 500 Hz, o que que vai acontecer? Se meu filtro, ele vai partir de 500 Hz e de acordo com o tempo que eu mostrar para ele, ele vai ficar deixando passar as frequências agudas e fechando, deixando passar as frequências agudas e fechando. E vai jogar isso no panorama, então a gente vai ficar com um efeito muito louco, tanto no estéreo, e quanto as frequências altas aparecem e desaparecem, aparecem e desaparecem. Presta atenção aí, ó. Beleza, você pode fazer isso tanto cortando os agudos, você pode clicar aqui, ó, você tem 3 opções de filtros, você tem o sem ressonância, clica uma vez ele cria uma ressonância nesse corte, clica outra vez ele
potencializa essa ressonância nesse corte, tá? Se você clicar aqui, agora ele vai fazer a mesma coisa, só que cortando os graves. Então, ele tem a frequência de corte que você seleciona aqui, né? E aí ele vai ficar passeando de acordo com a velocidade que você determina aqui, cortando ou não os seus graves, tá? Então, ele soa assim, ó. Então você tem um efeito bacana no estéreo. Por último, não menos importante, quando você clica de novo, você tem um notch, que na verdade ele vai cortar uma frequência em específico que você vai selecionar por aqui. E aí a velocidade vai ser ele corta a frequência, não corta a frequência, corta a frequência, não corta a frequência. E é nessa velocidade que você selecionar por aqui. Ele soa assim, ó. Basicamente é isso, você pode selecionar com que é como se você mexesse no kill, né, que é como se ele fosse mais cirúrgico, se ele pegasse mais frequência dos lados, tá? Pessoal, eu tentei correr o máximo que eu pude correr aqui, eu não quero trazer vídeos muito longos para cansar vocês, mas basicamente esses são os controles, tá? Não vai dar tempo da gente fazer nenhuma aplicação nesse vídeo, porque o vídeo ficou muito longo, mas lá dentro do meu curso eu faço várias aplicações, ensino tudo com detalhe, mostro a teoria na tela para vocês entenderem como é que isso funciona de fato. Tenho certeza que se vocês fizerem um curso Samix Sem Segredo, vocês nunca mais vão ter dúvida nenhuma sobre delay, reverbs. A única dúvida que vocês vão ter é por que eu não investi nesse curso antes. Então, basicamente é isso, pessoal. Corre lá. Ah, eu já ia me esquecendo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer pra adquirir esse cara aqui, pra baixar esse cara gratuitamente. Beleza, pessoal? Então eu vou deixar esse link aqui embaixo na descrição, tá? O processo pra gente instalar o réplica é exatamente igual ao processo que a gente instalou o Ozone 11 e a gente instalou também o RAW Reverb aqui no canal, tá? Todos eles são da Native Instruments e eles seguem o mesmo processo. Então, se você já viu os vídeos passados, você já sabe como fazer, mas mesmo assim eu vou explicar nesse vídeo para quem tá chegando agora, tá? Basta você clicar aqui, ó, em Free Download with Complete Start, tá? Vamos clicar nele. Aqui ele vai perguntar para você se você já tem uma conta ou se você pretende criar uma conta. Então, se você não tem uma conta, clica nesse botãozinho. Se você já tem uma conta, clica nesse botãozinho aqui, tá? E aí você cria uma conta para você poder fazer o login. No caso, eu já tô até logado, mas é super simples o processo, tá? Só criar uma conta e você clica aqui. No caso que eu já tenho uma conta, vou clicar nesse segundo botão. Bom, como eu já tô logado aqui na minha conta, deu tudo certo, ele já tá falando para eu adicionar esse plugin na minha conta, né, do Complete Start lá. E ele já vai direto para o Native Axis, que é o gerenciador de plugins da Native Instrument. Então é muito mais fácil instalar por lá. Então eu vou clicar aqui para ele adicionar a minha conta e ele automaticamente já vai me proporcionar os links para poder fazer o download do gerenciador de plugins dele. Então eu vou clicar aqui. Beleza, próxima página ele já está falando para você baixar o gerenciador, que no meu caso eu estou no Windows, mas você escolhe seu sistema operacional por aqui, tá bom? E aí é só instalar como qualquer outro aplicativo no seu sistema e abrir o Native Access, que é esse cara aqui. Bom, uma vez que você abriu e logou com o seu e-mail e senha da conta que você criou, você pode navegar por esse menu aqui. Talvez o seu não tenha todas essas bibliotecas, são algumas coisas gratuitas, né, que eu tô aqui em All, mas você pode vir aqui em Effects e aí você já vai ter o réplica aqui, ó, tá? Então a gente já falou do Ozone 11, já falou do RAW, a gente tem o réplica aqui e alguns outros plugins aqui também que a gente tem acesso. Eu vou clicar em instalar. Teoricamente ele já vai instalar na pasta do sistema padrão do meu computador, e aí assim que eu abrir a minha DAW favorita já vai estar reconhecendo lá, tá? Bom, basicamente é isso, deixa o like, beleza? Se o vídeo for importante para você, se as informações que eu passo aqui realmente são de valor, ativa as notificações também, o YouTube nem sempre entrega meus vídeos, então vale a pena você ativar as notificações para que ele entregue meu vídeo mais fácil para vocês, tá bom? Lembrando então, todos os meus cursos aqui embaixo na promoção, a gente se vê no próximo vídeo, Deus abençoe.